E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Timão. Mas antes quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham certo a maneira que estão querendo tirar o atual presidente do comando do Corinthians. Vocês acham que o impeachment é o verdadeiro caminho para poder tirar o Augusto Melo do comando do Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver também o que a mídia falou a respeito sobre esse debate aí, né? Se deveria ter o impeachment ou não. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião a respeito sobre isso. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, e a gente vai começar falando dessa votação que aconteceu ontem pela possibilidade do impeachment do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Foi admitida a possibilidade da votação, mas a votação em si acabou não acontecendo. Foi uma noite de muitas acusações, tumulto, pressão, enfim, a gente vai ver as imagens aí do que aconteceu. E é uma história para o Corinthians resolver internamente, entre eles, os conselheiros, os torcedores, enfim. Mas, nesse momento, a votação foi aprovada para ver se ele vai receber o impeachment do Conselho, para depois, se isso acontecer, ou ele ser absolvido e não termos aí mais a continuidade desse processo, ou se vai para a Assembleia Geral dos Sócios. Como é que vocês veem isso tudo? Bom, o Fernandinho, ontem realmente esse processo todo terminou numa grande confusão, né? O Corinthians ontem que recebeu ali os conselheiros para votar, né? Se esse processo é pertinente ou não, se tem continuidade ou não. Inclusive isso reza o próprio estatuto do clube, que foi aprovado então o prosseguimento do processo. Só que em meio de uma grande confusão, né? Não terminaram a votação porque foi alegado pelo advogado do Augusto que estava tendo mais uma vez fraude na eleição, aí teve que recontar os votos, demorou, atrasou, confusão. Inclusive, a votação foi apertada pelo número de 12 ou 14 votos de diferença. Passou, 14, né? 12. E agora o Tuma vai convocar uma nova reunião que ainda não tem data, né? Mas, enfim, ontem o clube estava fechado, né? E a gente viu a confusão que foi em função até de pessoas que não são sócias do clube, torcedores que estavam dentro do clube. Alguém liberou o acesso dessas pessoas que causaram uma enorme confusão, inclusive agressão, né? Não sei dizer se a agressão foi dentro ou fora, mas eu vi o Tuma dizendo aí na entrevista que ele deu após, né, essa tentativa de votação, de que teve conselheiro aí que foi agredido, né? Então uma confusão. Eu acho que o Corinthians tem que realmente passar limpo essa questão toda. Esse processo é um processo democrático dentro do estatuto do clube, mas o que nós vimos ontem foi mais uma confusão, né? E que não terminou, ainda não terminou essa questão do impeachment ou não do presidente do Corinthians. E pelas informações, talvez até a primeira quinzena de fevereiro deva ser marcado até esse período a nova votação, né? Agora já com admissível a possibilidade de impeachment, agora é uma votação para valer dos conselheiros e deve ser alterado o local dessa votação, sai do Parque São Jorge, vai para a Arena do Corinthians, uma questão de logística, segurança, enfim, eu não sei por que estão tomando essa decisão, mas é um processo que faz, né, o tempo sangrar, né, essa situação que vive o Corinthians. É fazer igual Boca, né? Boca e River, né? Daqui a pouco vai marcar reunião lá na Espanha. Não pode ter aquele clássico que teve a final da Libertadores na Argentina e levaram lá para 2018, levaram lá para a Espanha. Mas assim, administrativamente, o Corinthians é bagunçado demais, né, Fernandinho? A gente já sabe disso já faz um tempo já, né? Os caras não conseguem fazer algo civilizado, é uma bagunça, é briga toda hora, é impeachment, E como é que a gente não vai falar sobre isso, né? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai expor sobre isso? Porque às vezes o corintiano, o torcedor, quando a gente vem aqui, ele acha que a gente é anti-corintiano por estar expondo, mas, pô, o cara não consegue fazer algo civilizado. A reunião que era para começar, ontem já entrou na quarta-feira, na terça-feira, a reunião estava continuando uma reunião para marcar outra reunião. Não consigo entender, tem coisas que não dá para entender. Então, o sócio, a próxima eleição, eleja bem quem vai dirigir o clube, porque o Corinthians, assim, a instituição Corinthians não merece passar por isso. Toda hora o time melhora e a gente está dando notícia aqui sobre algo extracampo, sobre algo administrativo, uma bagunça danada. Tua leitura, Kessler? Isso daí é o puro suco de Corinthians, né? Para a gente entender essa dívida de 2,4 bilhões, essa disputa política,
esses caras que tomaram de assalto o Corinthians nos últimos anos, né? Isso é o puro suco de Corinthians. Aí fica muito fácil entender porque um clube que faz 1 bilhão aí numa temporada não consegue com esse dinheiro ter uma administração no mínimo profissional. Porque eu já cheguei à conclusão e ninguém tem nenhum argumento forte para contestar isso que eu digo. O problema do Corinthians não é o dinheiro que ele faz muito dinheiro. O problema é que os caras, ao longo dos anos, literalmente, meteram a mão na cumbuca. Roubaram o Corinthians. Um clube que vai fazer nos próximos 5 anos 5 bilhões de reais, voa numa altura absurda, não precisa de mais nada. Só que esses caras conseguiram fazer com administrações ruins, essa malversação do dinheiro do Corinthians, administraram mal esse dinheiro. O Corinthians hoje tem uma dívida que ela é impagável? Não, ela não é impagável. Só que você precisa colocar um gênio ali, como Bandeira de Melo fez lá no Flamengo, para conseguir nos próximos 5 anos organizar a casa. Porque a gente não está enxergando o negócio, Fernandinho. Tira o Augusto, ok. Vai voltar quem? Renovação e transparência? Esse é o problema. A gente não está enxergando o futuro próximo. Quem é que vai assumir essa bomba? Quem é que vai assumir essa dívida de 2,4? Quem é que vai assumir a dívida com os empresários, com os fornecedores? Quem é que vai pagar o Matias Rojas? Quem é que vai resolver o ISS? Quem é que vai resolver os impostos? Quem é que vai resolver as trabalhistas? Tudo a responsabilidade do Corinthians. Então, se você for presidente do Corinthians, vai cair nas tuas costas, Veloso. O Souza também, você, Fernandinho. Então, a gente não está enxergando aquilo que é maior, que é uma solução a curto prazo, que eu não acredito, tá, Fernandinho? Eu sei que você também não acredita. A curto prazo, esquece. É impossível dar uma solução diante de todo esse problema que o Corinthians, que as pessoas que estão no Corinthians, estiveram no Corinthians, criaram nesses últimos anos. Não tem a menor possibilidade de vamos parar, vamos resolver e pensar no Corinthians? Impossível. Esse antagonismo vai. Impossível. Eu não vejo dessa forma também ser resolvido, não, Fernandinho. Eu acho que os conselheiros o que a gente faz de leitura é que já tomaram a decisão. E o que está acontecendo nesse momento é que o Augusto e seus advogados estão tentando protelar a questão. Porque eu acho que a votação vai acontecer, né? Agora você está dizendo aí que mudou para a Arena, eu acho até pior, porque se dentro do clube... A informação que a nossa produção passou, eu não tinha essa informação, o site Meu Timão, inclusive, que deu essa informação hoje, que pode acontecer essa mudança para a Arena... Por uma questão de logística, segurança, a polícia vai estar lá, Fernandinho? É isso que eu quero dizer. Porque se dentro do clube, que teoricamente só pode entrar associados, que não é permitida a entrada de nenhum torcedor ou alguém que não seja associado, a gente vê a confusão que aconteceu com pessoas que não são sócios do Corinthians, estando dentro do clube, no momento de votação, que o clube estava fechado, né? Ontem foi segunda-feira. O clube estava fechado. Você imagina na Arena, que é muito maior, mais fácil de se acessar o espaço. Então, quer dizer, eu acho que é mais preocupante ainda você levar uma votação para o local onde o torcedor está mais familiarizado com o espaço do que dentro do clube, que teoricamente não é para ele ter acesso. Então, eu acho que é mais preocupante, eu não sei, o Tuma, que é lá o presidente do conselho, deve ter motivos para ter mudado de lugar, para ter buscado mais segurança, mas eu, assim, na teoria, né, eu não vejo isso como algo que possa dar mais tranquilidade para os conselheiros, para quem vai estar presente, se sentir seguro para poder exercer o seu direito de voto. Impossível consenso. Eu acho também. Pensar no clube, vamos parar com isso, a gente precisa resolver a vida do Corinthians, que é o mais importante, como é que fica? Pensar no clube? Vixe, a única coisa que eles fazem aí é pensar no clube. Como é que você vai... Se você não consegue marcar uma reunião dentro de um clube, num dia fechado, como é que você vai dirigir um clube, Fernandinho? Me fala. Se você não consegue fazer algo civilizado, pelo amor de Deus. Agora, enquanto o clube ficar refém de uma minoria, porque o que parece, né, que os conselheiros, parece que eles estão indo na mesma linha desses caras, entendeu? Porque como é que você elege um cara, Fernandinho? Como é que você elege um grupo que ficou 16 anos e deixou a dívida do jeito que está, Fernandinho? Isso não existe no futebol. A gente já falou aqui, estou aqui há 4 anos, a gente fala todo dia sobre isso. Qualquer CEO de uma empresa
que pegasse uma empresa e a dívida fosse aumentando, ele jamais ficaria no clube. A gente é o único lugar do planeta, que é o futebol, que você vê a mesma gestão ficar no lugar e a dívida aumentando. Então isso é briga de poder. Agora, o Neto falou uma coisa que é bem pertinente de ser lembrada. Como um clube que deve 2,4 bilhão e é uma briga muito grande para dirigir um clube como esse. Porque qualquer dono de empresa que chegasse para dirigir, como é que tá empregado? Tá ruim. Ninguém quer pegar, entendeu, Fernandinho? Agora o Corinthians, que continua arrecadando 1 bi, acho que é mais de 1 bi ainda, só 1 bi arrecadou o Palmeiras no ano passado. A maior arrecadação da história do Palmeiras. Foi. 1 bi, o Corinthians já vem arrecadando isso já há muito tempo. Sem ganhar nada, hein? Sem ganhar nada, 6 anos sem ganhar nada. Então, eu acho que enquanto não abrir para todo mundo voltar, todo torcedor voltar ainda e torcedor fiscalizar mais a gestão, a gente vai continuar com essa bagunça, não só no Corinthians, como é o Corinthians que a gente está falando, mas nos outros clubes também é assim. Eu nunca vi tanta divisão. E eu não sei como é que vai ficar esse futuro. Os lados estão bem definidos e como isso vai, de repente, repercutir no futuro do time. O futuro a gente vai ter que esperar acontecer aí, né? Bom, o processo não está definido ainda. Não, foi só um primeiro passo. Agora, ontem o Augusto saiu derrotado, porque são 126 votos favoráveis ao impeachment, 114 contra. Então, Isso é para aceitarem, Sim, o Conselho aceitou que vai haver a votação para essa possibilidade ou não. Mas é óbvio que... Faltaram um número significativo de 62 não né? estiveram lá. Obviamente que quem votou a favor vai manter isso daí, só se mudar a ideia na última hora. Então, o Augusto ele precisa tirar esses 12. Ele precisa tirar esses 12 de diferença, né? São 12 votos a mais para o impeachment. É preciso saber se esses 62 outros que lá não estiveram, se eles estarão na próxima votação. Então, acho que isso também é importante a gente salientar. E aí é o seguinte, aí também não está afastado diretamente, né, Fernandinho? Aí vai para uma nova votação com os sócios, que é um grupo pequeno também, aí na última votação aí para presidente foram 6 mil e poucos votos. Esses é que vão definir se de fato ele fica ou se ele sai. E se o Augusto sair, teremos em até 90 dias novas eleições no Parque São Jorge. Aí é que está a questão. Quem vem? Quem entra? Quem vai comandar o Corinthians? Os candidatos que vão surgir, né? Quais são os candidatos que vão surgir? Vai voltar a turma da Renovação e Transparência? Vai ser alguém do grupo do Augusto? O Mané da Carne que concorreu com o Augusto, não foi? Quem que foi que concorreu com o Augusto? Não, foi o André foi o Negão. André Negão, que é da Renovação e Transparência. André Negão, exato. Cara, assim, esse processo ele já está se arrastando há muito tempo, isso não beneficia. Ou define ou não define, alguma coisa tem que ser resolvida, porque esse processo só prejudica toda essa recuperação que o Corinthians vem conseguindo dentro de campo e tentando se organizar financeiramente. Tem que ter um ponto de definição dessa história, porque se continuar, não vai trazer benefício algum, pelo contrário, vai aumentar a quantidade de prejuízos, que tem situações aí que você não consegue nem dimensionar o que pode acontecer. Isso é ruim mesmo, Fernandinho, que a gente começa o ano e o Corinthians que dentro do campo funciona, fora do campo a gente está vendo o que está acontecendo, né? E protelar essa questão é pior, porque isso vai acabar chegando no campo também. Então uma coisa que se construiu, pelo menos dentro de campo, que há algum tempo não se via, algum tempo o Corinthians não tem um time tão competitivo como tem esse ano. Alheio a essa diferença, né? Como? O campo está alheio a essa diferença. Porque eles estão sobrevivendo, estão jogando. Mas o futebol precisa da vitória, ainda, mas né? Fernandinho, nós já vimos salário atrasado esse ano, né? Que o ano passado, pelo menos, nós não tivemos notícia. Então, assim, claro que isso tudo chega no campo também. O reflexo dessa confusão toda administrativa, esse processo de impeachment, e que não anda, e que não resolve, ou vai ter impeachment ou não vai ter impeachment, só é protelado, prorrogado, e que vai continuar esse processo, é ruim, porque vai acabar também refletindo dentro de campo. Então o Corinthians, que há muito tempo não tinha um time forte, competitivo, como conseguiu para essa temporada, vai sentir reflexo dessa bagunça, essa baderna política do clube. Vamos ver se o campo vai ter a força suficiente para deixar isso de lado, porque dentro de campo 11 Eu jogos acho que sem essa é a perder. esperança do Augusto. Agora, e Até se o por isso Augusto é que ele vem. afastado? Se o Augusto é afastado, vamos lá. Aí começa a sobrar para o técnico, começa a sobrar para o soldado, que é o diretor de futebol. Quer dizer, aí você começa a impactar diretamente, não é, Souza, o dia a dia
do clube, né? Do time. Então, e aí vai demorar, ô Veloso, 90 dias para ter uma nova eleição. Sim. Pô, aí vai ser o processo pior do que aquele que a gente viu na última eleição, né? Realmente, Fernandinho, acho que você matou a charada. Já podia ter sido definida essa situação no dia 9 de dezembro. O Campeonato Brasileiro terminou no dia 8 de dezembro, né? Dia 9, segunda-feira, né? Dia 9 de dezembro do ano passado, uma segunda-feira, eles podiam já ter definido essa situação. Ou tem impeachment ou não tem. Mas quem está protelando isso aí é o presidente. Não é o conselho. Quem entrou com o liminar para não ter a votação foi... E, aliás, vocês falaram aqui ontem que ele não ia entrar, que ele já tinha falado, ele entrou de novo, né? O Augusto. É que o juiz não deu, né? Ele entrou pedindo de novo o liminar para anular a votação e o juiz não deu dessa vez. Alguém da defesa entrou em nome dele. Pedindo o liminar de novo. Houve momentos quentes de discussão, apontando erros de um de outro. Vamos ouvir agora o presidente do Corinthians, Augusto Melo, e também o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que são dois personagens fundamentais nessa história, nesse momento que o Corinthians está vivendo. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. É um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação está uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não deu direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído. Tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta. O artigo 85 do estatuto prevê isso, foi isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava em chegar é como se estivesse chegando atrasado. Então ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. Você vê que feridas profundas, né, acabam emergindo nessa história e não vai ficar só o impeachment ou não impeachment. Há uma sugestão aí de mudança, de alteração de estatuto, das regras que organizam o clube. Não é um negócio simples de ser resolvido. Não, mas eu acho que o Corinthians tinha que ter essa austeridade já há algum tempo, né? Se tivesse, talvez não chegasse essa dívida aí de 2 bilhões e 400. Chegou a conta, né, Veloso? Aquele momento que a gente fala, mas uma hora a conta ia chegar. Como é que vai administrar agora uma dívida como essa que o clube, né, está atolado nessa dívida? Então, é muito difícil, os juros são altíssimos, você tem uma receita que o clube gera, mas que está... comprometida, né, Veloso? Está comprometida em função dessa dívida toda, então a situação é realmente muito difícil. Mas... precisa se resolver, né? Precisa passar limpo agora esse momento, essa administração, e que tomara que, independente do resultado que aconteça, se ele sai ou se ele permaneça, que continue essa fiscalização firme em cima do próximo, da continuidade do mandato aí do Augusto. A grande questão é essa, né? Isso que o Veloso falou. Por que agora? Né? O Augusto, teoricamente, o Augusto já sabia dessa oposição ferrenha, mas a gente está vendo muita coisa acontecendo agora, né? Tudo começou com a história da Vaidebet, da primeira patrocinadora, né? Esse barulho começou, esse ruído ganhou força com isso. Olha, né? Fernandinho, muitos empresários que já tinham dívidas antigas. Ah, sim, não, tem muita gente cobrando que não cobrava, tem uma série de situações. A questão é, Fernandinho, por que agora?
Sim. Porque essa dívida já é antiga. Sim, o que menos se vê aí, de todas as falas que a gente vê, o que menos se pensa é no Corinthians. Mas é o que eu falei, clube, é um momento, a impressão que dá é que ninguém está preocupado com o futuro do clube. Não. Ninguém, você não vê. Acho que a única que está preocupada com o futuro do clube, na realidade, é a torcida. Exatamente. São os caras que estão lá, estão cobrando, não sei se da maneira certa ou errada, mas são os torcedores que parece que dão a impressão que são os únicos que estão preocupados com o futuro do clube. Porque num momento desse de distensão, ou você chega num consenso, ou vai partir para um racha como está partindo, que a gente não sabe o que vai dar. O consenso se pensa no bem do clube. A falta do consenso se pressupõe que você vai partir para um confronto de ideias, de valores, que se não se sabe onde vai parar. Acho que esse é o grande dilema nesse momento. As gestões passadas, Fernandinho, Souza e Veloso, elas tinham a maioria do conselho, né? Porque muita gente fala, mas por que não se discutiu impeachment em situações anteriores? Por exemplo, a Tausa. A Tausa até agora não tem nenhuma definição sobre a Tausa. Esse negócio está aberto aí. E outros contratos estranhos, jogadores que entraram na justiça e não conseguiram ganhar o dinheiro ainda. Tem dívidas de décadas ali sendo dívidas cobradas. imensas com empresários, você mesmo comentou aí, só com o Bertolucci já acionado quase na justiça. 80 milhões. Quase 80, 78 milhões. O Will, o Pedrinho, O Will Dantas. entrou agora, parece que foi o Augusto que falou para ele entrar. Exato. Nesse sistema de recuperação. André Cury, Carlos Leite, enfim, tem vários outros. Tem todo esse processo. Agora, eu acho que tem um negócio que está super errado aí, sabe? 302 conselheiros, acho que é muita gente para cuidar do negócio, sabe? Eu acho que poderia ser um problema do estatuto do então, clube. mas tem O clube que mudar. foi criado dessa maneira. Tem que mudar. E respondendo a pergunta que você fez aqui, que a gente não respondeu. Os caras não querem largar o osso. Não querem largar o osso. Porque a dívida pode ser de 2,4, viu, Souzinha? Mas a grana que entra é 1 bilhão por ano. Então, é um doce legal, né? De se pegar, né? Agora, se eles pensassem no Corinthians, eles assinariam aí um novo armistício, uma paz. Também, mas eu abriria o Corinthians Cessar-fogo para o sócio. Um cessar-fogo. Eu abriria o Corinthians para o sócio, uma participação do sócio, e mais adiante eu abriria o Corinthians para uma sociedade anônima do futebol nos moldes do Corinthians. É possível fazer várias formas de SAFs hoje no futebol. Eu acho que essa é uma saída muito profissional, porque já ficou demonstrado. Não adianta atirar para renovação e transparência ou Augusto. O Corinthians vai continuar tendo problemas de gestão porque não tem gente capacitada para comandar esse negócio chamado Corinthians. Isso é fato. Ou não é permitido que gente capacitada se apresente para gerir. Também não é pode fácil ser. gerir um clube que deve tudo isso. Não, sem dúvida. Não é fácil. Bom, mas enfim, gente, é o que aconteceu. A gente vai aguardar agora a definição de quando nós teremos a definição da data que vai acontecer. Aí sim, a votação no Conselho para ver se o Augusto Melo será acusado provadas as acusações que fazem, o que justifica o impeachment, se ele vai ser empichado ou não, e aí parte para o segundo tempo, que é a votação do sócio. Aguardar, foi o que aconteceu ontem, está aqui registrado, e a gente segue com o programa e aguardando aí o que vem pela frente. Nesse pique, a gente aqui nessa animação e na felicidade, mas a verdade é que a noite do Corinthians foi muito conturbada. Ontem era para ter rolado exatamente a votação do impeachment do Augusto Melo, foi paralisada, só votaram que vai ter a votação para o impeachment do presidente do Corinthians. Vamos lá. O que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez, com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento.
eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com ação contra o presidente do conselho, eles entraram com ação contra mim. Então, assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Então, eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Tuma Júnior está defendendo o presidente do Conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. A reunião, na verdade, ela foi suspensa, mas ela continua aberta. O artigo 85 do Estatuto prevê isso, foi isso que foi deliberado pelo plenário, então ela continua aberta. Então, assim, quem não estava em chegar, é como se estivesse chegando atrasado. Então, ela está aberta e a gente ainda não deliberou que data vai ser a continuidade dela. Foi uma noite conturbada lá no Corinthians, como a gente pôde perceber aí também pelas declarações, muito quente, né? Com muitas alfinetadas políticas também. No dia seguinte, então, nada necessariamente muito definido lá no Corinthians, e a gente começa a girar a nossa equipe de reportagem. Vlad, no fim das contas, não foi votado ainda se o Augusto Melo irá continuar ou não no cargo da presidência do Corinthians, certo? Bom dia. Exatamente, Mário. Um bom dia para você, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Ontem a reunião que começou por volta das 6 horas da tarde, não teve hora para acabar, praticamente a gente só conseguiu encerrar os trabalhos depois da 1h30 da manhã, quando o Romeu Tuma deu uma entrevista justamente falando a respeito dessa situação. Tudo começou já um clima muito quente aqui nos bastidores do Parque São Jorge. A polícia tinha parado as ruas aqui em volta, né, da sede corintiana, justamente para fazer um isolamento da torcida. Depois disso a gente conseguiu entrar lá dentro do Parque São Jorge. Ia começar a votação. Antes disso, teve uma liminar tentando suspender a votação, como aconteceu no dia 2 de dezembro. Só que dessa vez, ao contrário do que aconteceu daquela vez, o juiz deferiu a liminar. Ele acabou cassando. Ele falou, não vai ter essa liminar, a votação vai acontecer. Aí começou a demora. Começou a demora para ter a votação e tudo mais, para saber se ia ter a votação. Porque primeiro o Romeu Tuma queria fazer por aclamação. Aquele sistema, levanta o braço, quem é a favor e quem é contra. O Augusto já foi contra essa situação. Eles começaram a discutir, teve uma discussão muito séria dos dois, a gente até mostrou as imagens aí, dedo em riste, ofensas, xingamentos, uma coisa muito pesada. Então foi paralisado por volta de uns 40 minutos. Aí depois começou, de fato, a votação para saber se ia ter a votação. Só que durante o processo, Mari, faltaram cédulas. Então houve uma paralisação de 15 minutos. No final das contas, acabou vencendo, né? Teve uma apuração manual, tudo. Eles começaram a contar para ver se estava tudo certo, se batia o número de votos com o número de presentes, também para ver a questão da contagem. No final das contas, acabou vencendo a parte de que ia ter a votação do impeachment. Só que isso já era mais de 11h30 da noite. Muitos conselheiros idosos já não tinham condições de ficar por aqui. O pessoal estava também preocupado com a segurança, embora a Polícia Militar garantiu que ia fazer a segurança do evento até o final. Depois disso, ficou definido que eles iam fazer uma outra reunião, sem data ainda para marcar, eles vão marcar ainda a reunião, para justamente ter a defesa do Augusto, as explanações e a votação do impeachment em si. Se caso for votado a favor do impeachment, o Augusto será afastado por um período. Tem 5 dias, né, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, para marcar uma assembleia com sócios, para daí ver se ele vai ser destituído do cargo ou não. No primeiro momento seria um afastamento, num segundo, se caso aprovado o impeachment, ele seria destituído, perderia os poderes e a diretoria também iria embora. A gente teve algumas confusões ontem também. Depois da votação, alguns torcedores conseguiram invadir o Parque São Jorge, muita discussão, clima muito tenso, teve alguns conselheiros até que foram agredidos e a gente ficou acompanhando toda essa situação. A gente só conseguiu fazer entrevista com o Romeu Tuma Júnior fora daqui do Parque São Jorge, justamente pela tensão toda que estava da torcida, e 1h30 da manhã, quase 2 horas depois do final, né, da assembleia, né, dos conselheiros do Corinthians. Então um clima muito tenso e a gente vai acompanhando todas essas situações políticas do Corinthians nos próximos dias. Vlad, é muito confuso e tem muita coisa pra gente passar e muita coisa errada, né? Bagunçada pra gente tentar comentar aqui no Sport Center. A gente tentou montar mais ou menos uma linha do tempo, separando ali 3 datas. No dia 28 de novembro, teve a reunião do Conselho Deliberativo, cancelada por falta de segurança. Aí no 2 de dezembro, foi exatamente a data que o Vlad trouxe pra gente, que o Augusto conseguiu aquela liminar para suspender a reunião. E aí agora, no dia 20 de janeiro, o Conselho Deliberativo votou a admissibilidade do processo, só que aí a parte do impeachment foi adiada devido ao horário. Traduzindo essa palavra difícil, né, o admissibilidade... Repete. Não, calma, já foram 2 vezes, já foi difícil.
Basicamente é o conselho votando se iria poder começar esse... Era o votar para saber se pode votar. Isso. É isso. Porque se todo mundo ali já votasse, não, gente, nem precisa de tentar de votar o impeachment, já acabava E depois ali. que votou a favor de poder votar, não votou. Não teve o voto. Não teve o voto que votaram a favor de poder votar. Isso. Eles votaram que podia ter o voto do impeachment, mas não deu tempo de votar se ele ia ser impeachmentado ou não. Eu sei que é muita coisa, tá, Marra? Mas sobre tudo que a gente viu nessa noite, nessa madrugada, nessa bagunça toda. Vamos lá. Eu não consigo... Respirada fundo, Não, é porque só aproveitando a tua respirada, se a gente aqui a gente está cansado de falar sobre esse mesmo assunto, eu fico imaginando o torcedor do Corinthians. Mas então, Jailson, eu concordo plenamente que o torcedor do Corinthians deve estar de saco cheio dessa história, mas essa história se mantém, a linha do tempo foi muito boa a ideia, e ela vai ter outros espaços. Por quê? Porque existe no cenário de tudo isso uma investigação em curso. E investigações, elas não têm assim, me entrega o resultado da investigação terça-feira. Não, elas são investigações. Ninguém sai avisando, olha, eu vou te investigar. Está tendo uma investigação, né? E não tem, por mais que existem projeções de data, não tem certeza e nem dá para ter certeza. Porque senão você avisa para o investigado que ele está sendo investigado. E acaba suas provas e tudo mais. A questão vai ficar por mais tempo. E eu tenho tentado não me posicionar em respeito ao processo democrático, e o processo é democrático. A democracia, às vezes, ela nos leva a situações de você pensar, que chatice. Mas ainda bem que ela tem, que senão, numa canetada, está tudo revogado. E é ótimo conviver com a chatice, e é péssimo conviver com injustiça. Com, desculpa o palavreado, mas com sacanagem. É melhor viver com chatice que com sacanagem. Então, aguente a chatice da democracia por mais um tempo. Ela é melhor do que uma atitude de alguém que acha que é assim e pronto, acabou. Mas, para mim, agora, aí sim, me posicionando, do jeito que está, só queima a imagem do Corinthians. Eu acho melhor, espera a investigação. Espera a investigação. Sim, eu sei que boa parte é contra isso, até porque tentaram votar ontem. A tentativa de votar ontem, para mim, ela acabou sendo um teatro. Por quê? Vamos votar. Então tá bom, então tá liberado que vamos votar? Não, vamos votar, saber se vou votar. Ok, então vamos votar, porque já foi aprovado. Não, mas aí tá tarde. Gente, isso é uma falta de respeito à imagem do Corinthians. Então, já que está de desrespeito em desrespeito, espera. E também eu acho que tem a situação, Marra, que todos nós, e aí todos nós eu coloco imprensa, as próprias pessoas envolvidas com o dia a dia do futebol e o torcedor, a gente sabe que o futebol não é feito de santo. Longe disso. Muitas vezes, até quem se diz torcedor do clube, às vezes é o maior parasita de um clube. Eu não estou falando isso sobre o Corinthians, não. Estou falando sobre o futebol no geral. Às vezes vira um presidente, vira um técnico, vira até um jogador que se aproveita de uma paixão. Porque aí já virou disputa de poder. Vira disputa de poder, é o poder. enfim. E aí o torcedor também, ele vê essa votação e ele não sabe necessariamente se é uma briga simples e pura democrática. Se é só política. Ou se é só política. Ou se é Ego. só de ego. Se é só de grupo. Se é só de partido. E aí vai embora. E a gente Tem uma fica investigação em curso, deixa ela. Exatamente. E a gente fica aqui nessa posição de, assim, muito bom enquanto possa ter a democracia com os conselheiros, mesmo que sejam alguns representando milhões, mas acontece assim, é uma forma a forma política do clube. Mas quais são as intenções das pessoas? Isso é uma coisa tão intrínseca, tão aqui, que não é material. Como que eu vou saber exatamente o que está acontecendo com o Corinthians de um lado ou de outro? É muito difícil. O torcedor nessa posição, ele fica refém da interpretação dele. Ou talvez do que o campo está apresentando. Se o time está jogando bem, mantém o presidente. Se o time não está jogando bem, talvez é a favor do impeachment. Não dá para saber. E não dá para ser assim, né? E não dá para ser assim. Ô Mari, Fala, Vlad. alguns bastidores do que aconteceu ontem. A gente conversando depois com o Romeu Tuma Júnior na entrevista, o que ele disse a respeito disso, até colocando uma parte que o Mário Marra falou a respeito do inquérito. Primeiro que assim, a parte do Augusto defende isso sempre, questão de primeiro ter o inquérito policial, ver o que aconteceu, apurar o que aconteceu para depois justamente
colocar em votação ou não o impeachment. Já para o Romeu Tuma, o que ele acredita, o que ele diz, é que as atitudes do Augusto, as coisas que foram feitas durante o governo dele, ferem o estatuto do clube. Mas ele diz assim, ele até disse pra gente em off, a questão da polícia não é uma questão do Corinthians, no sentido assim, ele feriu artigos que ele acredita que ele deveria ter cumprido no Corinthians. Se ele vai ser preso ou não, o que vai acontecer depois é uma outra história. Mas ele já tem materialidade para conseguir esse impeachment. Em compensação, a parte do Augusto diz o contrário. Exatamente, ele defende essa mesma tese do Mário Marra. Ontem o que a gente viu nessa questão foi uma votação muito apertada. Tinha gente que esperava, a gente conversando antes de começar a votação, alguns grupos falando assim, não, o Augusto vai ganhar de lavada. Aí outros, assim, o pessoal do Romeu Tuma, não, e a oposição, vai ser um massacre, vai ser 70-30. O que a gente viu ontem foi um placar apertadíssimo, 126 a 114 dos 240 votos, ou seja, apenas 12 votos de diferença. Se o Augusto quiser reverter essa situação, na teoria, ele precisa apenas de 7 votos a mais, porque ele tiraria os outros votos da questão do não e conseguiria virar. Aí tem uma outra questão que é polêmica demais. As pessoas que participaram agora vão poder participar da próxima. Mas e quem não participou da reunião ontem? Vai poder participar da próxima? Segundo o Romeu Tuma, sim. Ele disse que é só uma continuidade, como se as pessoas tivessem chegado atrasadas. Outros já defendem que não. Que quem participou vai participar e quem não participou não vai ter direito ao voto. Então é uma questão, uma novela que vai se estender ainda por muito tempo, Mari, pelo visto. A gente vai ver ainda a questão do dia da votação. Chegou até a ser cogitado se fizesse uma votação online. O Romeu Tuma já descartou, ele disse que poderia ter mais problemas do que soluções, então deve ser presencial. A gente não sabe se vai ser no Parque São Jorge, ou na Neoquímica Arena, ou em algum outro lugar. Tem a questão da segurança, principalmente da polícia. Então são situações assim muito complicadas e muito peculiares aqui no Corinthians. Aí você é uma marca, você é um jogador, você é alguém querendo investir no Corinthians, você é... A imagem do Corinthians nessa situação não é uma imagem de credibilidade, Jailson? Não, longe disso. Enfim, acredito também, defendo a democracia, como o Marra falou muito bem, só que tá uma bagunça, essa é a verdade, tá uma zona, o que tá acontecendo no Corinthians, e é todo tempo. Assim, no noticiário, dentro de campo, como a gente estava falando, dentro de campo as coisas estão funcionando, tá ali, e pelo menos tá, nesse momento, tá ali escanteado. Beleza, tá tudo acontecendo, tá funcionando, deixa pra lá. Só que do lado de fora os bastidores são inacreditáveis. A gente estava mostrando ali a linha do tempo e até hoje não foi resolvido nem o primeiro ponto, basicamente, porque era para ter acontecido ontem e novamente não aconteceu. E aí a gente até fez uma brincadeira aqui da votação, mas nem isso conseguiu terminar. Beleza, 126 a 114 ali a favor, mas não rolou. Então, tipo, é uma zona. E aí a gente fica aqui conversando e tudo mais. Para mim, aí, na minha opinião, é o seguinte: política é poder, é uma briga de poder, é uma briga de ego bizarra e que simplesmente estão esquecendo o local de trabalho, estão esquecendo o Corinthians, que deveria ser, como você falou, a defesa da marca, a defesa da instituição que eles tanto falam, que aqui é Corinthians, que eles defendem e tudo mais, amor. Não está acontecendo isso. Sendo muito sincero, para mim. Então, eles estão brigando pelo poder, é o vício no poder. Enfim, quem perdeu não aceita perder, e aí faz de tudo para derrubar quem está lá. E o pessoal que tá, e o grupo que eu também não sou defensor de ninguém, mas o grupo que está lá também não fez por onde, aí qualquer vírgula, sabe? Qualquer vírgula errada, qualquer derrapada, qualquer vacilo, os caras já estão vindo para tentar tirar, e aí fica nessa guerra eterna que não, até agora nada. O que me pega é que a gente fez uma linha do tempo e até agora nem a primeira votação foi resolvida. Isso é inacreditável. Eu tenho uma pergunta, não sei se é possível. Claro. Para o Vladimir, para o feeling do grande produtor e repórter, Vladimir Bianchini. Vlad, é o seguinte, porque tentando ter o contexto, o cenário de tudo isso, o Augusto é eleito e rapidamente, na primeira semana, com 10 dias, parte do grupo que colocou o Augusto já se posiciona de forma diferente. Já tem ali a primeira cisão. E o Augusto não era um nome forte, não era um expoente da política corintiana, mas ele era levado por um grupo que fazia oposição a um outro grupo que ficou no Corinthians por 20 anos. Então, assim, seria claramente, por causa do cenário,
uma gestão turbulenta, porque grupos políticos fortes, um grupo político forte, que ficou por 20 anos, seria uma oposição forte, porque conhece todos os bastidores do Corinthians, e rapidamente ele se viu fragilizado, porque o outro grupo que levou ele ao poder acaba. Só que agora, não sei se você tem essa apuração, se você tem esse feeling, me parece que ele pessoalmente, que era uma figura frágil, tem se tornado uma figura mais forte. Tem mais gente indo atrás dele. Porque, se ele é candidato isolado, ele perde. Mas agora eu já não sei. Agora ele já está conseguindo angariar mais adeptos. É errada essa percepção, Vlad? Nem um pouco, Mário Marra. O que a gente percebe é que o Augusto, em dado momento, depois que ele rachou com a parte do Rubão e dos outros grupos que tinham apoiado ele na eleição, ele foi aos poucos tomando força. Ele mesmo falou, ele tem uma declaração muito emblemática: a partir de agora eu vou errar pela minha conta, pela minha caneta, eu não vou mais errar pelos outros. Ou seja, ele ia tomar a frente das coisas. E ele tomou mesmo a frente das coisas, e ele foi buscando apoio dentro do clube, com alguns conselheiros, com os funcionários. A gente tem informações de que dentro do clube ele tem muitos apoiadores entre os funcionários. No futebol ele também conseguiu, justamente pelos bons resultados, pela parte do Fabinho Soldado, de conseguir blindar o CT e tudo mais. Ele estava conseguindo pagar os salários em dia. O Augusto, aos poucos, foi ganhando muita força dentro do clube. Mas ele enfrenta uma oposição muito forte, porque além do grupo anterior, que era o grupo Renovação e Transparência, ele tem o grupo que eram os apoiadores dele, que racharam com ele durante o percurso. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi ganhando força, ele tem uma oposição muito forte. É difícil, assim, o Augusto, em dados momentos, já foi mais fraco politicamente no Corinthians. Hoje, o que a gente consegue apurar, ver, conversando com as pessoas, e até pelas atitudes, pelo que tem acontecido, é que ele ganhou muita força. Tem algumas situações também importantes para a gente colocar. Lembrando que os salários estão atrasados, eram para ter sido pagos no dia 5. O que a gente apurou ontem? Que é uma questão de um problema de um bloqueio de um dinheiro na justiça que o Corinthians tinha para receber da TV Globo. Isso acabou bloqueado. Assim que o Corinthians conseguir desbloquear esse dinheiro, aí vão ser pagos os salários. E tem uma outra situação também, que o Corinthians estava para fechar um patrocínio na Omoplata, de uma empresa financeira, que também ainda não foi assinado, justamente porque poderia ser o Augusto, poderia ser o Osmar Stabile, estava sem definição. E o Corinthians deve, nos próximos dias, assinar também esse novo contrato de patrocínio. Então, como vocês falam, a questão política ela interfere sim no campo, interfere, se não de forma direta, mas indireta, na questão das receitas, na questão da continuidade da diretoria. Pelo menos por enquanto, o que eu apurei, quem assumiu o Corinthians, se caso o Augusto for afastado, é que o Fabinho Soldado, o Ramon Dias serão mantidos, e a política no CT do futebol também não terá alterações, até porque vem dando certo. Sim. Agora, na parte política, administrativa, é outra história, né, Marlon? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí do vídeo? Vocês concordam com os comentaristas? Quais deles vocês discordam? E se concordam, o porquê também vocês acham que tá certo aí o impeachment, ou vocês acham que tá errado aí a forma que querem tirar o presidente? Vocês é a favor ou contra o impeachment do presidente do Corinthians? Né? O que é que vocês acham aí? Será que estão querendo tomar o Corinthians na raça? Será que estão querendo tomar aí o Corinthians na cara dura? Será que o Corinthians está tão ruim assim? Os movimentos do Corinthians estão tão ruins? Lógico, teve toda essa treta aí, né? Aí do patrocinador, né? Depois o patrocinador alegou que não teve intermediário algum, né? E apareceu esse intermediário. O intermediário falou que veio do Corinthians, veio do Augusto Melo, né? Mas na sua opinião, o que é que vocês acham aí a respeito de tudo isso que está acontecendo no Timão? Vocês acham que vai prejudicar o Corinthians? Vocês acham que vai prejudicar o Corinthians dentro de campo, toda esse alvoroço aí por poder? Ou vocês acham que está certo, ele tem mesmo que sair do time do Corinthians? Ou será que o vice vai dar conta, vai tomar conta do time do Corinthians? Ou vocês acham que deveria ter uma nova eleição? Na sua opinião, vocês acham que o Corinthians deveria ser votado por conselho, ou deveria ser votado pelos torcedores, os sócios torcedores ali, que estão ali para torcer pelo time do Corinthians, os torcedores, né? Os próximos torcedores que pagam ali caro para poder apoiar o time. Vocês acham que eles mereciam, né? Vocês deveriam votar ou não, ou deixar na mão dos conselhos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que é que vocês acham a respeito sobre tudo isso que está acontecendo no time do Corinthians. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!